Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar um termo muito importante dentro da biologia, dentro da medicina, de todas a saúde pública no geral, usa esse termo, que é profilaxia. Então vamos entender a fundo o que é essa palavrinha que confunde muitas vezes todas as videoaulas que a gente tem, que fala de doença. A gente fala o que é a doença, como pega, como transmite no caso, se tem vetor, se não tem e tal. E lá no finalzinho a gente sempre comenta medidas profiláticas. E a gente fala, evitar aquilo, não fazer aglomeração, tomar determinado medicamento, usar preservativo, enfim, cada doença tem uma profilaxia diferente. Então, gurizada, a profilaxia é um termo super amplo. Resumindo, toda e qualquer forma de evitar que uma doença atinja uma pessoa, ou uma população, ou uma comunidade, e obviamente isso aqui é profilaxia, eu estou falando da medicina humana, da saúde pública, só que ela se aplica, é claro, também à veterinária. Qual é a medida profilática para um cachorro não pegar raiva, por exemplo? Qual é a medida, sabe? Então, para todas as doenças, a gente estuda a doença, profilaxia é o conjunto de métodos para a gente evitar de todas as formas. Por isso que eu coloquei aqui, é multidisciplinar. Não é só a biologia que estuda. Claro que o biólogo ele pode pesquisar e falar, poxa, essa doença tem esse ciclo, então, para evitar, faz isso, faz aquilo ali, tá. Ou seja, o biólogo trabalha com isso. Mas o médico que está lá, ele também fala assim, como é que tu vai evitar de pegar essa doença? Existe uma lista muito grande. E é claro, gurizada, que para cada doença, a profilaxia é diferente. Mais ou menos assim, sem chegar a falar doenças transmitidas pela respiração. Pensa em Covid, gripe, resfriado. A medida profilática é a mesma, basicamente. Que é, no caso, usar máscara. Vou falar aqui para vocês, mas evitar aglomeração e tudo mais. Agora, se é uma doença, por exemplo, a malária, uma doença que é causada, que é transmitida por um vetor, por um mosquito. Tem que evitar o mosquito. Se a sífilis é uma IST, então tem que usar preservativo. Então, para cada doença tem um direcionamento. Mas se tu pensar num vestibular, ou numa prova, e ele falar uma doença X que transmite pelo ar. Se transmite pelo ar, é claro que as medidas profiláticas incluem evitar que o ar chegue de uma pessoa para outra. Então dá para pensar por aí. Então te liga só, é um termo muito abrangente. Profilaxia vai desde a prevenção, diagnóstico, tratamento, porque tudo isso aqui, vocês concordam que tudo isso aqui ajuda a diminuir ou evita que a doença chegue em outra pessoa, em outras pessoas? Claro, se você faz prevenção, tu está prevenindo de pegar. Se você tem um diagnóstico, você determina que aquela doença ali está presente naquele local e pode fazer um tratamento para aquela pessoa, ou pode fazer um isolamento, ou pode fazer... Então todas essas medidas estão dentro de profilaxia. Como eu disse, é um termo muito abrangente, certo? Aí, gurizada, pensa assim comigo. É normal, tem gente que fala profilaxia e controle. São palavrinhas que poderiam até ser sinônimos, porque controlar uma doença, você vai utilizar métodos profiláticos para aquilo. Sei lá, lombriga, tu pega com ovos, ingerindo ovos, lava as mãos, lava o alimento, olha que interessante, né? Então, a palavra assusta, mas ela não é difícil. Só que tem que te ligar que profilaxia é um termo muito abrangente, tá? Vamos lá. Eu trouxe exemplos para... antes, a prevenção. Pode ser vacina, preservativo, higiene, saneamento básico, máscara, telas para evitar que mosquito entre na residência, repelentes, é o caso, tu vai para o Mata Amazônia, vai para a Amazônia, pode ser, lá tem o anófeles, o mosquito que transmite a malária, põe um repelentezinho e vai evitar de picar, e claro, tu vai evitar outros insetos, hematófagos também, vai repelir eles. A parte de educação sanitária, educação ambiental, educação no geral sempre é uma medida profilática, porque o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças. Então, educação no sentido de informação, de informar as pessoas. Por exemplo, a educação na área da saúde para indicar que as vacinas, ou para mostrar que as vacinas são válidas, que as vacinas realmente fazem um efeito muito positivo para as pessoas a relativamente curto e longo prazo. São doenças que são erradicadas, ou várias outras que são diminuídas quase que a zero por causa das vacinas. Então, vacina também é a medida profilática? Claro, para todas as doenças não, porque nem toda doença tem vacina. Mas enfim, paramos aqui. Agora vamos para o exemplo. Eu trouxe 4 exemplos, tentei pegar de grupos diferentes de doença, de bactéria, gripe, parasita, protozoário no caso, para a gente explorar realmente os nichos da profilaxia. Lembrando que profilaxia, eu trouxe alguns exemplos aqui, tipo profilaxia da malária.
exames, porque se tu faz o exame, tu tem um diagnóstico. Tu faz o exame de sangue lá para ver se a pessoa está com malária, se tu faz o diagnóstico, tu vai fazer o tratamento. Então, tratar os doentes precocemente, por que é importante na malária? Por que tratar precocemente é uma medida importante de profilaxia? Porque a pessoa, quando trata, ela para de ser um fornecedor de protozoário para o mosquito que vai picar outra pessoa e que vai ser o vetor dessa doença. Então, tratamento, por isso que o diagnóstico, o exame rápido e o diagnóstico faz um tratamento precoce e evita que a doença se espalhe ainda mais. E, obviamente, evitar o mosquito anófeles, aí de várias formas, né? Mosquito anófeles. Por que tem que botar o gênero nesse caso? Porque, por exemplo, o mosquito Aedes, que causa além da febre amarela, causa dengue e várias outras doenças, ele tem um ciclo de vida diferente. Então, tu tem que pensar no ciclo de vida do anófeles. Tá, o anófeles não vai se virar garrafa, como é o Aedes. O anófeles é diferente, ele está mais na mata. Então, tu não tem como... Tá, tu vai secar a mata, tu vai desmatar tudo, vai botar cimento. Não, não dá. Então, tem que se ligar sempre naquele mosquito. Então, usar repelentes, se tu for explorar a mata. O pessoal que vive aí na mata amazônica, na região do bioma Amazônia, sabe, convive com a malária. Ainda bem que a malária que tem no Brasil não é uma malária tão grave. Por exemplo, como ocorre em outros locais, né? Tem malária, por exemplo, na África, lá que é a doença parasitária que mais mata no mundo. Mas, enfim, é claro, pessoal, que aqui você poderia colocar informação, educação, desenvolvimento de vacinas. Desenvolvimento de vacinas é importante. Não é toda doença que tem vacina, como eu disse para vocês, mas a pesquisa e o desenvolvimento também é uma medida profilática, porque evita que a doença atinja uma pessoa, uma população. Por exemplo, profilaxia da teníase e cisticercose, que é um verme, a plateuminto, bonitão, né? Bonitão não, até nojento, mas grande e tal, que o mesmo verme pode causar teníase, que é a solitária, ou a cisticercose, que são as larvas. Então, é a mesma espécie, com duas formas diferentes de desenvolvimento. Esses organismos são fantásticos. Eu tenho aula sobre todas essas doenças que estão aqui, eu tenho aula. Tá? Então, acho que gripe eu não tenho por enquanto, mas terei em breve. Aí vocês pesquisem, a gente se aprofunda lá na aula. Mas, enfim, diagnóstico e tratamento é importante, porque uma pessoa que está com a solitária está eliminando nas fezes ovos dessa solitária. E daí está contaminando o ambiente e o ciclo vai embora. Ora, se tu tem o diagnóstico e faz o tratamento, ela para de ser um eliminador de ovos. Interessante, né? Assar bem a carne, porque a cisticercose você vai pegar comendo cisticerco, umas larvinhas. Se tu assa bem a carne, tu mata ela. Inspeção em frigoríficos, porque, uma carne bem cuidada, uma carne que tenha procedência, e não qualquer carne ali. Então tem que ter aquela inspeção, tá armazenando a carne em temperatura ideal. Obviamente, a inspeção em frigorífico é para várias doenças, né, e não só teníase e cisticercose. A própria educação sanitária, que é lavar os alimentos, lavar as mãos. Porque você imagina se uma pessoa que está com teníase e está eliminando os ovos no ambiente, está lá no ambiente, tu não lava, fez um soretão lá nos alfaces, tudo, aí tu coleta os alfaces e mete direto na boca. Tu tá comendo ovos. Se tu come ovos de tênia, lembra do ciclo, você pega cisticercose. Então a própria educação sanitária, como lugar de sorete é no lugar certo, né? No vasinho ali, na latrina e tal, direitinho, não nas hortas, né? Lavar as mãos, lavar os alimentos, tudo isso aqui envolve educação sanitária. Profilaxia da gripe. Gripe é uma doença causada por um vírus, influenza, transmitida via respiração, né? Então pensa comigo, como é que tu vai fazer? Cara, Covid, mesmas medidas. Né? Vacina, todo ano tem que tomar, porque a gripe é um vírus que sofre mutações constantes, principalmente grupos de risco, né? Os idosos, imunossuprimidos e tal. Evitar aglomeração, mesma coisa, porque quanto mais perto de várias pessoas está, maior é a probabilidade de uma ali estar doente, tossindo, espirrando e passando para outras. Usar máscara é importante, claro, porque você faz um bloqueio. Se for tossir, tosse escondidinho. Se estiver doente, não saia de casa. Tudo isso são medidas profiláticas. Aí você pode botar outras aqui também, né? Educação, a própria educação. Profilaxia da sífilis. Sífilis é uma doença bacteriana transmitida via sexual. A maior parte dela tem sífilis neonatal, entre outras, assim, mas a principal. Então, utilizar preservativo. Preservativo só contra a sífilis? Não, contra todas infecções sexualmente transmissíveis, tá? Educação sexual, ou seja, mostrar para a pessoa, né, chegar a informação para a pessoa que existe preservativo, que ele evita, como utilizar, o que fazer, evitar vários parceiros, ou se for ter vários parceiros, usar preservativo com todos eles e tudo mais. Tratamento dos doentes, sempre importante. Uma pessoa que está com sífilis está transmitindo para outra. Se tu trata com antibiótico, porque é uma bactéria, essa pessoa para de transmitir. Olha que eficiente, né? Então, muito bem. E a própria notificação, postinho da saúde lá,
detectou uma pessoa, notifica, para fazer um mapeamento onde tem mais sífilis, onde não tem e tal, e ali você pode fazer ações públicas de testagem em massa, ou enfim, para fazer um tratamento mais consistente ali. Certo, pessoal? Então isso aí, profilaxia, linha rápida. Lembrando sempre, profilaxia é multidisciplinar, é multifatorial, são todas as medidas que a gente faz, seja o tratamento, ou seja para prevenção, ou seja para dar o diagnóstico, tudo para evitar que aquela doença chegue a outras pessoas. Claro que esse conceito aqui eu escrevi, vocês procurando na internet vão ver com outras palavras, em livros, mas isso é o que resume. Então são todas as forças, multifatorial, multidisciplinar, das pessoas, de todo mundo, do Ministério da Saúde, todo mundo, para que doenças não atinjam a população. Então quais são as medidas? É que ele fala assim, põe uma roupinha. Por que é uma medida profilática usar a roupa, não pegar frio contra a gripe? Teoricamente não seria. Por quê? Porque gripe não dá pelo frio. Agora, se você pegar frio, ou seja, se não usar um casaquinho em dias de frio, o teu sistema imunológico pode cair. Se o teu sistema imunológico cai, aí há uma probabilidade maior da gripe, se chegar em ti, ser muito mais forte. Um resfriado mesmo, tá? Poderia colocar aqui, não andar em ônibus com janela fechada. Só que ele pega o inverno de Curitiba, os caras tudo fecham, né? Porque tá frio. É por isso que no frio as doenças respiratórias são muito mais incidentes, porque as pessoas se aproximam mais, fecham a janelinha, ficam naquele aglomerado e aí, né? E aí distribui muito mais o vírus ou as outras doenças respiratórias. Beleza, pessoal? Tendo qualquer dúvida... esse vídeo, pessoal, o que é profilaxia, eu tive a ideia de fazer com um comentário de uma das pessoas aqui no YouTube. Então, se vocês tiverem querendo saber qualquer coisa, uma aula, um assunto, pode colocar aqui que se o assunto for realmente relevante, e profilaxia é algo muito importante, a gente tem que falar sobre isso, principalmente quem vai fazer vestibular e vai seguir na área da saúde, vai falar essa palavra profilaxia durante muito tempo. Então é isso aí, gurizada. Estamos juntos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!